Boa tarde, pessoal. Prazer, eu sou o Guilherme. Estamos aqui em mais um webinar de live ao vivo. Obrigado pela participação de todos. A ideia é realmente a gente estar aqui em conjunto para mostrar para vocês um pouco do que a gente tem trabalhado e que eu tenho certeza que vai agregar muito no dia a dia de vocês. Como eu comentei, sou o Guilherme Mourão, trabalho aqui no Brink Bilatã com foco em realmente trazer essas aplicações e tornar as aplicações mais úteis para os nossos prospectos e para os nossos clientes. E hoje a gente veio falar um pouco, primeiramente, de com quem a gente está trabalhando. Hoje a gente tem trabalhado muito grande com as maiores indústrias do mundo. Brincuba é a maior fabricante e maior empresa do segmento industrial focado em soluções para a melhoria de trabalho com dados. E, em consequência disso, a gente tem trabalhado com os maiores também, tanto no mercado Latinoamérica quanto no mercado global. Aqui, como vocês podem ver, alguns dos players que são muito grandes e têm trabalhado de uma maneira muito interessante com a gente, tendo ROIs muito interessantes e ganhos ali na casa dos milhões de dólares, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco mais do mercado de papel. E hoje esse mercado ele é muito grande e ele tem trazido diferentes desafios aí na hora de melhorar a produtividade e melhorar qualidade e consumo de energia, por exemplo. Com o nosso trabalho com os nossos clientes, a gente tem descoberto e visto que são quatro principais pontos ali. Vai de redução da inatividade, então trazer os equipamentos de uma maneira que eles consigam ser mais ativos, tá trabalhando de uma maneira mais ampla no processo, sem ter paradas inesperadas, por exemplo, redução de avarias e assim por diante. Ter a parte de otimização de receitas, então melhorar a receita de processo com base na entrada de matéria-prima, que vai estar variando, estabilizar níveis de umidades, prever o que está acontecendo para que você consiga atuar de maneira ideal no processo, tudo isso por meio das receitas. Também ter redução de desperdícios, então, desperdício hoje é um ponto que está sendo muito estudado, principalmente para a redução de custos de processo. Então, maximizar toda a utilização de produto, limitar o uso excessivo de químicos no processo também, vai muito de encontro com o ESG, né? Então, a gente tem trabalhado essas duas frentes. E, em consequência disso, também a economia de energia. Então, tendo um processo mais estável, aumentando o OE e também reduzindo ali consumo de gás, consumo de CO, emissão de CO2, no processo como um todo. Então, esses são um dos principais quatro pontos que a gente tem trabalhado nesse mercado, e hoje a gente vem trazer um case para vocês que é bastante interessante na parte de OE, na indústria do papel. A gente tem trabalhado esse tipo de case muito forte, e o principal foco dele aqui nesse caso é na caldeira de biomassa. Então, as caldeiras hoje na indústria manufatureira, em geral, têm uma presença muito grande, uma importância muito grande também, e trabalhar com ela, entender os dados de uma melhor maneira e analisá-los com as ferramentas que a gente vai mostrar aqui para vocês, trouxe, como vocês podem ver aqui, ganhos muito interessantes e aumentos consideráveis aí no OE da caldeira em geral, ok? Primeiro ponto, o que eles vieram trazer para a gente, que esse cliente trouxe inicialmente? Os dados eram muito desordenados. Então, essa desordenação de dados, ilhas de dados, fizeram com que eles não conseguissem ter acesso amplo e limitavam o acesso do engenheiro, por exemplo. O engenheiro ficava muito travado, não conseguia entender o processo de maneira ideal e, consequência disso, ele não conseguia fazer a rastreabilidade, não conseguia entender o que estava acontecendo. Os operadores também, a situação não era muito melhor que isso. Eles trabalhavam sozinhos, sem apoio, com base totalmente na experiência, e sem uso dos dados que estavam acontecendo ali no processo para tomar decisões, para atuar, e para conseguir tornar o processo melhor. E com isso, com essas duas ações que aconteciam, a melhoria contínua era cara e demorada. Então eles tinham processo de melhoria contínua, tinha um time até para isso, mas era muito demorado, muito caro, e eles não conseguiam medir o ROI. Por quê? Eles trabalhavam sempre com dados passados, dados de semanas passadas, dias passados, e o que estava acontecendo em tempo real não estava conseguindo ser acompanhado para ser tomadas ações e conseguir melhorar o processo em geral, tá? E aí, o que a gente tem buscado e a gente tem trazido, e para esse cliente também não foi diferente. A gente desenhou e customizou uma solução para que eles começassem a visualizar, primeiramente, então ter essa primeira etapa de visualização. Com isso, eles vão conseguir estabilizar o processo, ter uma melhor controle do que está acontecendo, não ter tantos picos e vales ali.
que não é interessante, e buscar a otimização lá na frente. Então, é um processo que a gente tem trabalhado, e nesse caso a gente customizou a solução para que ela conseguisse atender a demanda deles e buscar esse tipo de approach, tá bom? Como que a gente começou a desenhar essa solução? Então, ela realmente é muito detalhada e específica, de acordo com o processo produtivo deles e a realidade da indústria deles e das pessoas, obviamente. E ela foi realmente para construir a fundação de dados, da onde a gente vai conseguir fazer as análises, que eu vou mostrar para vocês, e conseguir entender o que está acontecendo. Primeira etapa é coletar e aquisitar todas essas fontes de dados, das máquinas, da caldeira, das temperaturas, da operação e até da máquina de papel que está ali mais para frente, para entender realmente como que está acontecendo. Então, qualquer falha, qualquer problema que pudesse ter na caldeira podia afetar a máquina de papel. Então, trazer todos esses dados, conectar todos eles e conseguir entender realmente o que está acontecendo para que todos estivessem centralizados. Depois disso, é utilizar a nossa inteligência, utilizar o nosso time em conjunto com o time deles, para quê? Limpar todos esses dados, contextualizar todos eles e ter realmente uma base de dados construída e contextualizada. Essa é uma parte muito importante, que faz com que eles consigam ter realmente não só os dados conectados em um lugar só, mas sim os dados prontos e colocados da maneira correta para que as análises façam sentido e tragam respostas corretas do processo. Então é um ponto bastante importante também aqui, onde é um trabalho que é um diferencial, e aí com isso, com esses dados contextualizados aqui, a gente consegue utilizar a inteligência do negócio, que a gente chama de business intelligence, para realmente trazer os insights, trazer as informações que o processo deles vai precisar e que os engenheiros e operadores vão utilizar para otimizar o processo lá na frente, tá bom? Com isso, a gente vou mostrar para você um pouco aqui para vocês um pouco aqui do BrainCube e de como que o engenheiro trabalharia para entender algum tipo de problema que está acontecendo, analisar a fundo e ter algum insight do BrainCube de como atuar e quais são os ranges ideais de operação. A gente começa aqui na parte de visualização. Então, essa é uma das telas de visualização que o engenheiro tem, e é onde ele vai trabalhar junto com a operação, que também tem essa visualização, para entender quais variáveis estão fora e quais variáveis estão dentro da receita de processo padrão. Então, aqui ele já dá, em tempo real, depois daqueles dados contextualizados, como que está as nossas variáveis. E aí a gente já consegue enxergar as que estão ruins primeiro, e aí depois vem as posteriores que já estão mais dentro da nossa receita. Aqui a gente já pode ver que a gente tem, por exemplo, uma variável de CO que está muito fora. Então a gente está no banco de dados da caldeira e esse CO ele não está interessante, ele está fora e está muito variável. Então a gente pode ver aqui, são três leituras, né? A antepenúltima, penúltima e a atual. Uma estava dentro, uma estava muito fora do outro lado e essa está fora desse lado. Então a gente está tendo uma variabilidade muito grande. Vamos pegar essa variável para estudar ela um pouco mais e entender por que está acontecendo isso aqui, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai vir e começar a analisar o nosso banco de dados e ter uma análise estatística do que está acontecendo, para que a gente consiga começar a entender e analisar isso aqui. Então a gente vem e pesquisa essa variável de CO aqui, né? Ele já vai trazer o CO para a gente, dentro do banco de dados, e aí a gente começa a olhar para ela. Então a gente tem o banco todo historizado, a gente vai entender essa variável na última semana, como que ela variou. Posso entender de diferentes maneiras, não só a plotagem de pontos aqui, né? Mas também histogramas. Então, entender como que ela trabalha. Então, qual que é o range que ela está mais trabalhando hoje? 70% está de 0 a 0,2, né? Então, é um range bastante focado aqui. A gente tem que ter um pouco de ideia para também conseguir trabalhar posteriormente as nossas receitas. E no mês, será que é a mesma coisa? Então, eu posso alterar isso aqui para um mês e visualizar também. Ah, no mês isso aumenta mais ainda. Então, de 0 a 1, a gente está tendo uma presença de 85%, para dar uma ideia bastante legal do processo para a gente. Posso ter uma visualização um pouco mais avançada também da parte de variabilidade. Como está variando ao longo do mês essa variável, né? Tá também tendo uma variabilidade muito grande. Vai de encontro com o que a gente estava vendo em tempo real aqui do dia. Legal, entendi que essa variável ela está muito espaçada, a variabilidade está muito grande, mas como que isso está impactando no meu resultado final? A gente vai fazer uma plotagem aqui, então, comparando ela com o rendimento.
Então vamos olhar essa variável de CO, comparar ela com o rendimento da nossa caldeira, para entender como que ela está impactando esse rendimento e como que ela varia de acordo com o rendimento da nossa caldeira. Então eu vou colocar ela aqui e já vou conseguir analisar, não ao longo do tempo mais, mas sim ao longo do meu rendimento, como que está o meu CO. Então, se eu tiver um rendimento de 75%, eu tenho um CO médio aqui de 0,75. Ah, se eu caio muito o rendimento, o CO varia muito. Então já começa a dar um insight também de que se eu aumento a variabilidade do CO, eu posso ter um rendimento baixo por aumento dessa variabilidade. Tem alguns outliers, a ferramenta possibilita a gente também tirar esses outliers de maneira fácil. Então eu vou filtrar aqui por rendimento, e já vou tirar também esses outliers, já está aqui listado. Quero de 1 a 99% de float de rendimento, aplico, ele já filtra para mim, para a gente não ter uma análise incorreta, né? Uma visualização de zero não existe nem 100% nesse caso. E aí posso também colocar outras variáveis. Então, minha temperatura do ar, ela pode impactar também. Como que ela está variando de acordo com esse rendimento? Então, eu vou plotando várias variáveis e vou entendendo como que elas atuam em altos rendimentos e em baixos rendimentos. Isso já me traz alguns insights do processo, de forma rápida para entender o que pode estar impactando esse CO variável e como que esse CO variável impacta tanto no meu rendimento quanto em outras variáveis. Aqui, obviamente, eu tenho várias ferramentas de médias móveis, de mínimas, máximas e assim por diante, para que o engenheiro de processo use o conhecimento dele estatístico para conseguir trazer para a gente insights, né? Então, o engenheiro ele vai estar aqui ao longo dos dias trabalhando nisso e trazendo essas visualizações. Legal. A gente trouxe uma visualização estatística aqui, trouxe umas variações, entendemos estatisticamente como que esse rendimento está sendo impactado. Vi que o rendimento também a gente não pode buscar agora uma melhoria de rendimento de 70% para cima. Por quê? A gente está trabalhando hoje de 20% a 100%. Então a gente está com um processo muito variável. Ele não está estável o suficiente para a gente buscar uma melhoria. O que a gente vai buscar agora? Como estabilizar esse processo? Então aí que a gente usa a ferramenta do BrainCube, não só de análise, mas uma ferramenta mais completa para estabilizar o nosso processo. Então aqui para modos de demonstração, eu vou setar que eu quero que meu processo trabalhe mais estável de 35% a 60%. Então, em vez de eu trabalhar desse range total do 100%, eu quero focar mais. Então eu quero que, pelo menos eu trabalhe de 35% a 50%, a 60%, e eu estabilize isso, para depois a gente otimizar. Então o que eu vou fazer aqui? Vim numa ferramenta onde eu vou definir um objetivo, nesse caso um único, que vai ser o meu rendimento. Então eu busco ele aqui dentro do meu banco de dados, que já está todo trabalhado e contextualizado. Ele vai trazer aquele rendimento que a gente estava olhando lá. Ele traz o período inicial de uma semana. A gente vai buscar nesse estudo um mês de análise. Ele já vai carregar e mostrar para a gente como que foi esse último mês. A gente vê que tem aqueles mesmos outliers. Por isso que eu já vou definir alguns filtros aqui também, para que a gente consiga fazer um estudo correto. Isso tudo é importante o engenheiro estar trabalhando por quê? Porque ele vai ter esse conhecimento de quais os rendimentos ideais, quais os filtros que ele vai ter que fazer. Então, o trabalho do engenheiro, nesse caso aqui do processo, é muito importante para que ele consiga filtrar e definir realmente quais são as variáveis que ele vai querer trabalhar, tá? Tem a opção de eventos, então eu posso definir alguns eventos de paradas de máquina, de safras, no caso de clientes do setor alimentício, quer analisar determinadas safras, determinados equipamentos, a gente pode criar alguns eventos aqui, fazer esse filtro um pouco mais detalhado. E aqui é onde eu defino aquele meu objetivo que a gente estava conversando. Então eu vou definir que meu objetivo é de 35% a 60%. Adiciono, e ele já vai me dizer aqui quantos pontos bons e ruins a gente tem. Por que que isso é importante, né? Ele vai carregar o gráfico aqui também. E isso é importante para quê? Para que ele demonstre que a gente quer um objetivo que a gente atingiu em 50% do tempo nesse último mês e a gente não atingiu 40% das leituras. 49,45, né? Isso é importante porque no estudo ele vai entender o que a gente fez de bom nesses 50% do tempo e vai dizer para a gente que a gente tem que fazer de novo. E o que a gente fez de ruim nesses 49 e vai dizer o que não fazer. Então é sempre importante ter uma boa distribuição aqui para que a gente consiga realmente fazer com que o estudo leia corretamente e nos dê os insights legais, tá?
Posso filtrar por variáveis, né? Vou colocar todas do nosso banco aqui e vou mandar rodar o estudo. O estudo vai trazer para a gente um pouco mais dessa leitura e vai dizer para a gente quais são as variáveis que mais impactam no nosso processo, com base nesse rendimento que a gente escolheu, né, nesse período, e vai mostrar para a gente aqui um pouco desse resumo. Então, parte inicial aqui do estudo, ele vai trazer um pouco de como que é o objetivo que a gente definiu, um pouco do resumo desse estudo ao longo dos dias, ao longo do mês. E o mais legal aqui, interessante, é que ele vai trazer para a gente essa variabilidade, como que ela pode ser resolvida com base nas variáveis do nosso processo. As primeiras, obviamente, são as próprias variáveis, e depois ele começa a trazer para a gente quais variáveis que estão trazendo esse impacto no rendimento e quais seriam os ranges ideais de trabalho. Aqui ele usa uma inteligência por trás do BrainCube, onde ele realmente não é só uma base estatística, é realmente um machine learning que está aqui por trás, onde ele vai fazer vários estudos e vai trazer para a gente esse rank. O rank está bem pequeno aqui, mas deixa eu até dar um zoom para vocês, onde ele mostra, consegui dar um zoom, mas ele mostra aqui bem no cantinho qual que seria esse rendimento não, desculpa, qual que seria de 0 a 100% o impacto no nosso rendimento principal, e aí ele traz as principais variáveis aqui, trazendo primeiro a vazão de gás natural. Então eu vou mostrar um pouco mais a vazão de gás natural para vocês. Ele vai trazer qual que seria o range ideal de trabalho dessa vazão de gás natural, para a gente estar trabalhado e como foi isso no passado. Então isso é muito interessante porque ele consegue trazer aqui para a gente qual é esse range de trabalho ideal. Então, para você atingir aquele objetivo de 35 a 55% de rendimento, você tem que trabalhar de 4.000 a 4.500 de vazão. Então ele já está dando para a gente aqui qual que seria o range ideal e quanto isso vai impactar no seu resultado final. Então isso é muito interessante, porque consegue mostrar para a gente rapidamente quais as variáveis impactam e como trabalhar elas de maneira ideal para que a gente consiga atingir o objetivo definido. Então essa é uma das ideias onde o engenheiro trabalhou inicialmente junto com a operação, entendeu as variáveis que estavam ruins e agora ele está entendendo quais as variáveis que impactam mais no nosso rendimento final da caldeira, ok? E isso é interessante até para entender depois como criar variáveis que são importantes no processo, criar cartas de controle para acompanhar e ter realmente essa leitura do que está acontecendo no processo em tempo real, e depois disso ter relatórios diários, semanais, por hora, para realmente conversar nas reuniões matinais, nas reuniões de briefing, como trabalhar no dia a dia e o que fazer naquele dia para que o processo seja ideal e para que a gente consiga atingir os resultados. Então, é uma ferramenta muito poderosa que eu estou mostrando 10% dela para vocês, mas que consegue trazer um resultado muito interessante, tá? E no caso do case que a gente estava mostrando, qual foi o resultado que eles conseguiram trazer, tá? Para finalizar aqui o nosso webinar. Eles conseguiram ter um aumento de rendimento ali de 16% após essas análises de IA que a gente estava vendo, redução de emissões de gases e redução de emissão de CO2, tá? Tudo isso gerou 7 milhões de reais de redução de custos anuais. Então foi uma redução muito grande anual por ter todas essas otimizações e o engenheiro junto com a operação, trabalhando em conjunto com a ferramenta, conseguiu trazer todos esses benefícios para esses clientes, certo? Agora eu queria deixar aberto para perguntas e respostas. Caso tenha algum ponto, a gente pode conversar aqui. Bom, beleza então, pessoal. Encerrando aqui o nosso webinar. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição tanto no LinkedIn quanto nos nossos canais de comunicação. Nos vemos na próxima. Um abraço.